índices de atividade econômica na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, e também informações relativas ao petróleo. Tivemos informações bastante relevantes nesse final de semana. Esses são alguns destaques para o dia de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Valorama, 10 minutos de economia, hoje segunda-feira, dia 3 de abril de 2023. Para você que não nos conhece, não nos prestigia, fica o nosso convite. Você que é novo no canal, não deixe de dar o seu joinha no vídeo e também de fazer a subscrição na nossa página. Meu nome é Jadro Giacomelli, especialista em investimentos aqui na casa, e vamos dar início a tudo que está movimentando os mercados no dia de hoje. Pois bem, pedir só por gentileza para compartilhar a tela. Vamos dar como nós gostamos sempre de fazer, vamos dar um rápido giro no mundo, vamos ver o que está acontecendo. Vemos que hoje o mundo está um pouco mais misto de humores, mundo afora. Aqui no Brasil estamos um pouco mais no negativo, já vamos falar na sequência. Quanto ao nosso monômetro, está no patamar mais ganancioso, está em 62, o otimismo retornando aos mercados aparentemente. Bom, quanto ao DXY, está caindo 0,5%, o que também é muito bom para nós aqui no Brasil nos mercados emergentes. E o índice do VIX está subindo 13,5%, 19%, sem grandes maiores movimentações em relação a isso. Pois bem, hoje vamos falar um pouco então, vamos aqui por partes. Nosso calendário econômico, nós tivemos algumas informações aqui relativas aos PMIs, um dos índices de atividade econômica no quesito manufatureiro. Então, na Alemanha nós tivemos, claro, normalmente acima de 50 é expansão, é muito positivo para a economia, e abaixo de 50 é negativo. Na Alemanha nós tivemos então um indicador que veio em 44,7, acima dos 44,4 estimados, mas ainda não é um resultado 100% positivo e já tivemos situações bem mais tranquilas no passado. Nós também tivemos então na zona do euro como um todo, veio em 47,3, também levemente acima do estimado. E se nós compararmos aqui, essa aqui é a variação mensal, vamos botar no tempo máximo, tivemos em situações bem mais interessantes em 2021, em 2017 também, onde em tempos normais, diríamos assim, né? 2021 nem tanto por causa foi logo após o período pandêmico, mas antes da pandemia tivemos números bem mais interessantes, 2011 também, próximos a 60, o que é benéfico e demonstra um aquecimento da atividade econômica. Então estamos aqui no meio termo, levemente abaixo do balizador de 50, demonstrando desaquecimento econômico. E também tivemos essas informações, essas mesmas informações, diga-se de passagem, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, então, veio 49,2, também abaixo do balizador. E no Brasil veio em 47, vamos botar aqui inclusive. No Brasil nós vemos aqui também, no período máximo que nós conseguimos puxar, tivemos já momentos bem mais interessantes, principalmente logo após o período pandêmico, ou melhor, logo após ou durante a metade do período da pandemia, tivemos um patamar bem mais interessante do que hoje. Claro que é apenas um dado isolado, mas que retrata um pouco da situação de toda a economia, toda a atividade econômica. E no caso hoje nós estamos falando da manufatura, não estamos falando nem do composto nem de serviço. Então que basicamente é apenas atividade industrial. E nos Estados Unidos, então, como nós relatamos aqui, também abaixo, e outro PMI, porque existe mais do que um tipo de PMI, um outro PMI também relativo a março nos Estados Unidos, também veio abaixo do indicador de 50. Olha só, gradualmente nós vimos uma baixa desse indicador, que significa retração na economia. Pois bem, um dia com muitas informações aqui também, e no Brasil, só para nós concluirmos, nós tivemos então, logo comentado, né, a questão do PMI aqui. E também tivemos o boletim Focus hoje divulgado pelo Banco Central. Sem grandes novidades em relação ao boletim, sem grandes surpresas, eu diria assim. Mas as informações, quem nos acompanha aqui sabe, as informações para essa semana vieram mais das mesmas. Toda segunda-feira é feita a divulgação e no dia de hoje sem grandes novidades. Bom, dando sequência, com certeza a informação de maior impacto que nós tivemos agora nesse final de semana foram os relacionados ao preço do petróleo. O petróleo, o Brent, que é a referência para a Petrobras, está subindo 6%, está $84 o barril. E se nós vermos aqui no nosso, como se diz, no nosso
uma espécie do nosso table aqui, no nosso dashboard, nós vimos que o petróleo e tanto o WTI, que é o petróleo Texas, que tem uma base mais utilizada nos Estados Unidos, e o Brent, todos estão subindo de forma bastante considerável, seguido dos seus derivados, entre ele a gasolina e também o óleo. Então, claro que, querendo ou não, os derivados também terão esse impacto. Mas por que o petróleo está subindo? E o motivo está aqui, divulgado na data de ontem, que tanto a Arábia Saudita quanto alguns outros países, né, eles estão cortando a produção. O que significa que tem menos petróleo na praça, menos petróleo no mercado? Quer dizer, então, que simplesmente se nós temos menos de um produto, na teoria econômica, há uma escassez e os preços acabam sendo elevados. Claro que os Estados Unidos não gostaram, os norte-americanos acabaram se pronunciando a respeito disso e não gostaram desse corte de produção. Então, nós temos aqui alguns países, a Rússia cortando 500 mil barris, a tradução do BPD significa barrels per day, então 500 mil barris por dia a Rússia cortou, a Arábia Saudita também 500 mil, o Iraque, Dubai, os países, no caso a União dos Países Árabes, Kuwait, Cazaquistão, Algéria e Omã. Esses são alguns dos países os mais impactantes, os que têm o poder de influenciar o preço do petróleo. Então, todos estão sendo cortados, ou serão cortados a partir de maio, 1.649.000 barris de petróleo. E qual a consequência disso? Querendo ou não, nós podemos esperar que a nossa inflação, eu diria que a nível global, possa ser prejudicada, porque querendo ou não, o combustível é um dos grandes componentes no quesito inflacionário. Então, se o preço do combustível é mais alto, o preço do frete vai ser mais alto, impactando toda a cadeia. Então, a inflação morreu, mas passa bem. Apenas um jargão aqui para dizer de que realmente, dependendo, claro, a consequência disso daqui, de uma forma ou outra, pode vir a ser refletida nos preços. E claro, daí aparece aqui alguns memes do mercado, né? O Xi Jinping, juntamente com o Putin, o Modi, esqueci o nome dele agora, premier indiano, e também outro saudita aqui, falando sobre o corte na produção que pode prejudicar os norte-americanos. Dando sequência aqui também, outras informações relativas a isso, de que a produção russa de petróleo, porque querendo ou não, a Rússia começou a exportar muito petróleo, e até inclusive esqueci de trazer uma notícia aqui, que os japoneses estavam pensando ou já estavam comprando petróleo russo também. E lembrando que os japoneses eles têm um viés muito mais norte-americano, muito mais pró-Estados Unidos do que a Rússia. Mas aqui nesse gráfico que relata a produção russa de petróleo que acabou caindo na pandemia, acabou retomando, mas ainda em patamares menores do que o seu pico no período pré-Covid. Então, uma informação aqui bastante também interessante de como que os russos estão se comportando na produção. Aqui também um outro meme falando, né, de que agora nos Estados Unidos nós temos uma crise bancária e a economia está entrando em recessão, mas pelo menos o preço do petróleo está baixo, né? E daí, aqui carinho de feliz, tudo maravilha, preço do petróleo baixo, período de recessão, mantém tudo sob controle. Só que o que a OPEC acabou fazendo? Cortando a produção para aumentar o preço. Então, se você já tem um período relativamente, o que alguns analistas comentam de que alguns bancos estão em crise, isso simplesmente faz com que, se você tem os preços mais altos num período de crise, realmente acaba, digamos, a água ela está batendo acima do pescoço. Então, é uma informação que não é positiva. E, claro, aqui relatando em meme uma situação bastante peculiar. Teríamos também mais informações aqui relativas a isso. Não sei se nós vamos ter tempo de demonstrar tudo agora, mas quando nós falamos sobre o sistema financeiro, isso aqui é uma informação que eu quero trazer num futuro próximo novamente. Aqui mostra os bancos norte-americanos que, todos os anos aqui, porque existem inúmeros bancos nos Estados Unidos. Não tem um número exato, mas é um número bem considerável. E que mostra a quantidade de bancos por ano que acabaram fazendo o file, o filling, que no caso seria o preenchimento de que eles entraram em crise, que eles estão bankrupts, que eles estão quebrados, bem no popular. Não queria ser tão pesado no termo, mas é isso daí. E olha só, na linha azul é até fevereiro, entre janeiro e fevereiro de cada ano.
e na linha amarela significa o restante dos anos. E olha só que engraçado, 2023, entre janeiro e fevereiro, foi um dos anos que tivemos mais número de bancos quebrando por lá. Claro que 2023 tem muita coisa ainda para acontecer, mas é uma informação também que eu acho que nós temos que abrir o olho, né? Então, apenas uma curiosidade, um dado informativo aí relatando essa informação. Então, o que realmente impacta talvez não é um banco quebrando, mas é o tamanho de ativos totais que um banco tem. Então, se tem inúmeros bancos dentro de um país, tem um outro gráfico que demonstra isso também, que eu não consegui localizar agora para trazer, que demonstra a quantidade de bancos que os Estados Unidos têm em relação a todos os países do mundo. Então, o número de ativos e os bancos que acabaram quebrando nos Estados Unidos, o SVB, o Signature, não me lembro o nome deles, o First Republic também. O ponto é que eles são bancos que tinham bastante ativos e isso que acabou assustando um pouco a economia. Mas os maiores bancos norte-americanos, eles possuem uma boa parcela, uma boa fatia do mercado, por isso que o sistema acaba sendo sólido. Tem esse aval, tem essa garantia dos bancos. Pois bem, vamos aqui então. Temos mais informações aqui também, só que nós não teremos tempo, estamos chegando no nosso limite. Vamos dar um rápido giro no mercado brasileiro. Nós temos o nosso Ibov caindo 0,70%. Estou querendo aproximar o mouse aqui, ele não está indo, mas tudo bem. Mas é o que está acontecendo, caindo 0,68% a 101 mil pontos. Ibov namorando essa região dos 100 mil. E o nosso dólar está próximo da estabilidade, caindo 0,25% a 5,07. E nos destaques de alta e de baixa, nós temos então Soma, Loja C, Energia, Marfrig, Simin, Mineração, Varejo caindo até o presente momento que nós podemos identificar. E no campo positivo, sim, nós temos as indústrias e petróleo subindo. Por quê? Porque quando o preço do petróleo aumenta, elas conseguem ter mais margem, conseguem arrecadar mais dinheiro e isso acaba sendo benéfico para as empresas ligadas ao setor de exploração de petróleo ou as petrolíferas como um todo. Então aqui nós temos Prio, 3R, Petrobras subindo entre os maiores destaques. Tá bom, pessoal? Então, esses foram os principais destaques do dia. Semana bastante importante, com muitas informações relativas ao mercado de trabalho norte-americano. E a semana está apenas começando. Diga-se de passagem, o mês de abril também apenas começando. Muita coisa a vir. No mais, agradecemos a atenção. Desejamos a todos um excelente dia e uma excelente semana com excelentes negócios. Até mais.